só um recorte. Não nasceu com o Bolsonaro. E o Edson Antunes deu aqui um super sticker. Muito obrigada, Edson. E tem outros comentários dos membros. A Maria Vilela diz: é o mesmo efeito Mourão, se me empicharem, o vice é pior que eu em relação ao Braga Neto, né? Eu acho o Braga Neto muito mais articulado. Eu acho muito mais perigoso, até depois eu creio que o Show fale disso, porque o Show é do Rio e o Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro na época do Pezão. Mas foi um desastre, né? Um desastre, não funcionou como intervenção de segurança e esse dinheiro foi desviado, né, gente? Tem que lembrar disso. Teve muito dinheiro que era para a segurança do Rio de Janeiro que pagou obras em quartéis, compra de equipamento. Teve uma farra do boi ali, sabe, que também passou e não foi investigada, porque houve, de fato... Se você pensar desde o início do governo Bolsonaro, quanto se protegeu os militares, quanto se absorveu militares dentro do governo, quanto a reforma da Previdência beneficiou os militares. Foi uma coisa, bom, para não falar de compra de Viagra, coisa que não existia antes de 2019, né? E aí, compra de Viagra, compra de picanha, enfim, os escândalos ligados aos militares, houve bom, para não falar da desmoralização que foi o Pazuello no Ministério da Saúde. Eu não sei, se você fosse um militar daqueles assim, normais, né, tradicionais, eu não sei se um militar desse está satisfeito com esse governo Bolsonaro sob o aspecto da desmoralização das Forças Armadas, porque há claramente uma desmoralização. Por exemplo, você pega a maneira como... Tanto carguinho, né, Show? É tanto carguinho, tá? Parece que tem toda uma cúpula pendurada e preocupada em dobrar o salário com cargos, né? Sim, isso, gente. Vocês talvez lembrem que houve uma acusação ao PT que o PT estava aparelhando o Estado, né? Isso. E na época, o número que eu me lembro era 1.600 pessoas que foram vistas como pessoas ligadas ao PT que estavam no governo federal. Que eu acho esquisito. O governo federal é uma coisa enorme. Meu Deus do céu. Para o Brasil todo, milhões de ministérios e departamentos e estatais. Quer dizer, 1.600 é um número grande? Não sei. Acho que é um direito. O tamanho do Brasil, né, gente? Para o tamanho do Brasil, eu acho que um governo federal, a quantidade de cargos que você tem, eu acho que é um direito. Você ganhou a eleição, você foi escolhido pelo povo, você quer implementar as suas políticas. Você bota quem? Pessoas que são afins, né, em termos das coisas que você pensa. É normal. Agora, esse governo, o número que eu sei, é que são cerca de 8.000 militares. Estamos falando quase 5 vezes o que se acusou o PT de aparelhar os militares que estão no governo hoje. E como você falou, quer dizer, é claro, dobra salário, é vantagem aqui, vantagem ali. Eu não tenho nada contra competência. Pelo contrário, a competência é uma condição básica para você contratar qualquer pessoa. Se o militar é competente, ele pode ser contratado perfeitamente. Agora, eu acho duas coisas. Uma, o cara não pode estar na ativa. Se você é militar da ativa, você não pode fazer um papel, porque existe exatamente essa possibilidade de você manchar, digamos assim, essa promiscuidade da coisa de você estar ligado a tropas, que você tem controle, que você tem autoridade, com a tua posição no governo civil. Essas coisas não podem andar juntas. Então, você quer trabalhar no governo federal? Acho que cortou aqui a conexão do Showa. Teve com a dele? Então, achei que era com a minha, que estava tendo uns cortezinhos. Vamos ver acho se que agora cortou de vez. Está travado aqui. Enquanto isso, lê o superchat. Deixa eu fazer aqui um apelo. Hoje não teve um único membro, amigas. Sim, teve? A Marisa. Teve o Junchimada, né? Que eu falei, aqui é a Marisa agora. Boa. Nossa, como a Marisa, né? Boa. Marisa. Seja membro aqui da TV Fórum. A Caixa não vai patrocinar. Estão perguntando, cadê o som? Que som? Não, o som tá rolando. Tá rolando tudo, gente, né? Olha só. Deixa eu ler aqui alguns comentários, Rovai. Vamos ver se o Showa já volta aqui para terminar aqui a análise dele. O Reinaldo Showa Bozo e sua família de batedores de carteira provincianos são deslumbrados. Foram cooptados pelo Deep State
por conta da ganância financeira e do glamour do poder. O Luiz Felipe Soares, Rovai, está lembrando que a Vera Magalhães chamou o Moro de enxadrista. Verdade. Era, né? Ela falava que eu fico imaginando o Moro chegando em casa, sentando na frente do xadrez e pensando assim: qual a minha próxima jogada? Qual o meu próximo checkmate? Ele é muito enxadrista, não sei. Olha, cara. Convenhamos, né? Convenhamos, né? Enxadrista, sabe quem é? É o marido da nossa amiga Lula, que acabou de ganhar um super campeonato lá. Ele que é do Ceará, tem origem em Osasco, ganhou um campeonato pan-americano de veteranos. Então, um beijo para a Lula e para o maridão, como ela chama ele. Silvinho. O show, assim, o Silvinho, né? Caiu. O show está de volta aqui, o show. Não, só para fechar ali, quer dizer, eu acho que, digamos assim, o principal nome, né, dessa coisa da competência dos militares e que se transformou na incompetência foi o Pazuello ali no Ministério da Saúde, quer dizer, um cara que não só continuou na ativa, como se mostrou incapaz de gerir um momento super delicado da história do Brasil, porque ele não tinha nada a estar ali sentado naquele lugar. Quer dizer, então, os militares não deveriam aceitar cargos para os quais não estão preparados, não têm competência, e se aceitassem, deveriam se aposentar. É verdade. Perfeito, né? Entrega a toga, entrega a farda. Quer ir para a política? Entrega a farda. Na ativa não dá. Aliás, esse Tarcísio, que é candidato aqui a governador de São Paulo, ele trabalhou no governo Dilma. E havia gente que fala, não, o cara é muito competente. Tal. Aí, dá milho para bode, acontece isso, né? O show... Como é que é? Cria cuervos, que eles com os olhos. Comem os olhos. E lembrando que o Pazuello é aquele que não sabia, não conhecia o SUS. Foi para o Ministério da Saúde e ainda solta essa. Não, porque eu não conhecia o SUS. Nenhum deles conhecia, na verdade. O Mandetta ficou espantado com o SUS. O Mandetta, que chegou a enfrentar o Bolsonaro e tal. Aí, o SUS. Enfim. Não, toda a pandemia foi um horror para a gente, né? A gente lembrando sempre, né? Um pouquinho menos de 3% da população do planeta, 11% das mortes. Isso aí já diz tudo, né? Da incompetência do governo e da maldade, né? Eu diria que não foi só incompetência, né? Houve por parte do Bolsonaro realmente uma coisa ideológica que causou morte. Ele é responsável por morte de muita gente no Brasil. O show, outro dia, até o meu primo, Marcos Zé, falou, vi uma análise do show, acho que foi num podcast, onde você falava do Lula no exterior, né? Como quando o Lula era presidente da República, o nível de popularidade dele. Eu também tive oportunidade de ir para alguns países, inclusive para o continente africano, o Dri estava junto, e a gente via, assim, as pessoas falavam mais do Lula do que do Pelé, era uma coisa... Na África, assim, o Lula era queridíssimo. Você fala na Europa, na África me surpreendeu muito essa questão Moçambique, os países de língua portuguesa, Angola. Você comentou disso, eu queria ouvir de ti também, como é que você viveu fora do Brasil muito desse período, né? Não, era impressionante, quer dizer, o Lula, e trazendo para a área do esporte, por exemplo, a Olimpíada no Rio de Janeiro, ela é uma conquista do Lula, principalmente, do Pelé também. O Pelé também ajudou muito, mas porque o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, né, o NUSMA, levava o Lula, aproveitava as viagens do Lula para fazer esse lobby, né, para as pessoas votarem no Rio de Janeiro, né? E levava o Pelé também, o Lula ficava numa sala, o Pelé numa outra. Então, quer dizer, e as pessoas adoravam o Lula e adoravam o Pelé. Mas o Lula, claro, que tinha um peso político em relação a quem votava muito, muito grande. E ele aproveitava todas as viagens dele. Eu queria lembrar até que isso é tão verdade que o Rio de Janeiro, quando foi eleito, foi a maior goleada da história de uma eleição de uma cidade olímpica, foi a vitória do Rio de Janeiro. A diferença para o segundo colocado na última votação foi mais de 30 e tantos votos, uma coisa impressionante.
Agora, o Lula, quando ele entra em 2003, né, e ele era uma figura que todos nós brasileiros achávamos que era muito local, ele, naquele momento ali, ele simboliza uma pessoa pobre, né, que sabia o que era fome e falava disso e falava claramente: eu quero que os brasileiros, quando eu saia, façam 3 refeições por dia. Isso aí, para mim, já entreguei, digamos assim, o que eu quero. E isso ressonou assim, pelo mundo como uma coisa muito real, do tipo assim, esse cara sabe do que está falando, ele não é uma promessa de um político que fala de um assunto que ele ouviu falar. Ele é uma coisa muito genuína. Como naquele momento ali, o Mandela, né, que tinha virado presidente ali em 94, também representava essa coisa de quem sofreu 27 anos preso, né? O Mandela ficou, e assume um governo com uma atitude política e humana extraordinária, né? Ao falar, não, vamos conversar, vamos perdoar, né? Era uma coisa fantástica. Então, o Lula, de certa maneira, representa no assunto pobreza e fome o que o Mandela representava em relação à repressão ao racismo. Então, eu vi ele no G8, depois no G20, o Brasil era convidado para todos esses encontros, todos. Há 3 anos já que a gente não é convidado para nada, né? Nenhum G7. A Argentina foi, agora o Brasil não foi. Isso é um reflexo do Bolsonaro. Essa falta de prestígio do Brasil, né, é o Bolsonaro. E isso significa o quê? Menos acordos, menos investimento, menos dinheiro, menos emprego. O dano do Bolsonaro à economia é muito grande porque, fora que todos dizem que o dólar é mais alto do que é por essa insegurança que o Bolsonaro cria. O dólar deveria ser 4 e pouco, e não 5 e pouco. Enfim, mas o Lula, nessa época, viajando pelo mundo, eu via, sabe, a maneira como o Bush, como o Tony Blair, como o Chirac tratavam ele, assim, parecia que o Lula era o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Assim, na maneira como acabava o negócio de foto e todo mundo ia em cima dele, todo mundo ia conversar com ele. E você via pelo mundo, assim, pessoas de direita, não era só pessoas de esquerda. Não é porque ele estava indo nos países de esquerda, até porque os países de esquerda são minoria. E era muito bem recebido, muito respeitado. Houve realmente, e aí um trabalho que tem que se reconhecer do Celso Amorim, que era ministro das Relações Exteriores, e do Luiz Fernando Furlan, que era um cara ligado ao comércio, que ele chegava sabendo tudo que um país comprava, tudo que o país vendia. O comércio no exterior brasileiro dobrou do primeiro mandato do Lula ainda. E o Itamaraty, que fazia um trabalho muito, muito bom. Eu imagino o horror que deva ser trabalhar no Itamaraty esses anos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro escanteou completamente as melhores pessoas do Itamaraty, promoveu pessoas péssimas. O Ernesto Araújo, então, era de quinta, desmoralizou o Brasil internacionalmente. Imagina o que é, para o mundo sério, diplomático, um filho de presidente querer ser embaixador nos Estados Unidos simplesmente porque quer. Porque diz que é amigo de não sei, sabe? É uma coisa assim que é tão feia, é tão constrangedor. E os governos do Lula e da Dilma não representavam isso. Era um Brasil respeitado, respeitável, o Itamaraty com uma posição independente. Agora, o Lula foi, digamos assim, eu fiz muita viagem do Fernando Henrique também, e muito mais do Lula, né? O Fernando Henrique era uma pessoa, sabe, professor, livros, fala idiomas, super respeitado também, mas não chega perto do que o Lula era. O Lula era genuinamente popular lá fora, em todos os aspectos. Não só em relação aos governantes dos países que estavam ali, mas embaixo também, público, pessoas da porta do hotel. Era assim, dava orgulho, de verdade, dava orgulho, independentemente de posição política de qualquer pessoa. Você via ali o presidente do teu país, né? Representando você bem, falando bem, tratando bem as pessoas e sendo muito bem tratado. Olha, o que você queria mais? O Brasil, naquele momento, lembra? Não sei se vocês se lembram daquela primeira crise do Irã, da parte nuclear. Sim. O Itamaraty, o Celso Amorim, o Lula fizeram um meio de campo ali com a Turquia para tentar um acordo. O Obama até ficou meio incomodado. Quem é o Brasil para estar se metendo nisso, né? Mas, de fato, depois do acordo que foi feito... Eles conduziram um acordo pior depois. Sim. O acordo do Lula era melhor do que... Era melhor. E o Lula tinha uma chegada ali com os iranianos que tinha a ver com
Tinha a ver com respeito, tinha a ver com economia. O Brasil passou a vender muito, né, para o Irã e para os países do Oriente Médio. Eu fiz uma viagem dessas com o Lula no Oriente Médio. E a diferença era gritante. Então, funcionava em todos os níveis. Funcionava a nível de prestígio, a nível de imagem, e economicamente funcionou para o Brasil também. Tudo que o Bolsonaro não faz, tudo que o Bolsonaro não é. Entendeu? Então, a diferença é da água para o vinho mesmo. Eu diria que é do vinagre para o vinho. Agora, o show, por que isso era uma coisa que a gente até falava na época, eu cansei de escrever sobre isso. Por que a nossa mídia tradicional não dava essa importância para o Lula? A cobertura era super preconceituosa, era o que ele não falava inglês, eram jornalistas criticando, era gente falando que a gente passava vergonha no exterior. Não traduzia isso, né? Olha, eu sinceramente, eu estava cobrindo grupo de comunicação até dos jornalistas. Eu acho assim uma coisa interessante, porque você vê também como as coisas às vezes são preconceitos. Eu cobria o Lula, as viagens do Lula lá fora, fiz muitas. A Globo nunca me pediu para cortar alguma coisa ou botar alguma coisa. Nunca. Eu fazia uma cobertura do que eu via. Então, o que está retratado lá no Jornal Nacional, no Fantástico, nas matérias que eu fiz, foi, olha, isso é assim que ele é tratado, é isso que está acontecendo. Agora, eu vi realmente muitos coleguinhas perdão, de outros meios de comunicação olhando realmente, ele fez um brinde com um copo d'água, não se brinda com um copo d'água, umas bobagens desse tipo. Agora, eu entendo assim, era um meio de comunicação de direita, onde existiam provavelmente donos que falavam, eu não gosto do Lula, não quero gostar do Lula, não quero elogiá-lo, procure essa coisa que eu acho que é de classe social, e realmente depois ficou muito claro, né, essa coisa do aeroporto está parecendo rodoviária, uma coisa da direita brasileira ruim, né, que era contra pessoas pobres que subiram. Quem é o Lula? Vou brindar com um copo d'água aqui, ó. Boa ideia, vou tomar aqui também. Tintim, para todos nós. Sim, aí. Quebrar os protocolos, desculpa. E o Lula, naquele momento ali, quer dizer, tudo bem, era um momento ali, no início dos anos 2000, ali 2003, 2004, 2005, a internet era muito menor do que é hoje, né? A gente não tinha programas como esse de vocês que permitia contar a coisa de uma outra forma, né? Ainda estava muito ligado à mídia tradicional e muitos ficavam nessa coisa anti-Lula. Eu acho esquisito, porque o Brasil ganhou muito dinheiro naquela época, né? As meios de comunicação ganharam muito dinheiro naquela época. A economia ganhou muito dinheiro naquela época. Então, mesmo o cara sendo empresário e sendo de direita, mas não era possível que o cara enxergasse, olha, peraí, isso está funcionando. Eu estou tendo consumidores, né, por aqueles 40 milhões de brasileiros que passaram a consumir com as políticas do Lula, que eu não tinha antes, né? Essas pessoas não compravam coisas e hoje estão comprando. Para mim, as empresas, isso é bom. Então, independentemente de você não gostar ou achar que o PT é isso ou aquilo, mas o PT não foi radical, né? Economicamente não foi mesmo, né? Os bancos brasileiros nunca ganharam tanto dinheiro. Eu até tenho restrições a isso em relação a coisas que o PT eu acho que não fez que deveria ter feito. Ainda hoje, né? É reflexo disso. Dos 10 bancos do mundo, né, mais lucrativos, 4 são brasileiros. Eu não acho, a nossa economia não tem esse tamanho. Não permitiria isso. Né? Não permitiria isso. Quer dizer, é uma coisa que é uma distorção da economia brasileira se dá tanto poder aos bancos do jeito que se dá, entendeu? Mas fica muito claro, eu acho que houve um preconceito, e existe um preconceito de classe, né? Nordestino, tudo isso que, de certa maneira, lá fora foi muito valorizado. O cara era pobre, chegou onde chegou, sabe? Um cara super inteligente politicamente, né? Que o Lula é um gênio político, era valorizado, e aqui era desvalorizado por uma parte da mídia, eu diria. Muito bem. O Shoa é pré-candidato a deputado federal pelo PSB no Rio de Janeiro, né, o Shoa? Como é que está a campanha aí? O Freixo, o Rodrigo, que é de Niterói, o Paes, que não está tentando
lançar candidato? Como é que está essa confusão aí? O Rio de Janeiro está uma coisa meio estranha, né? O Eduardo Paes, que foi prefeito, né, pela Olimpíada 2 vezes, agora é prefeito de novo, ele está fingindo que a eleição não é com ele, né? É engraçado. Ele não se posicionou e inventou o Felipe Santa Cruz de candidato, uma pessoa que eu respeito, mas é um candidato que está ali, Simone Tebet, que é uma coisa assim que existe, mas não se sabe onde, né? Em que universo que existe essa candidatura. Então, quer dizer, e é uma pena, porque eu acredito que o Eduardo Paes seja uma pessoa democrática, e acredito que ele veja que o Rio de Janeiro é um caos, né? 5 governadores presos ou foram presos, né, em algum momento, né, ou estão. O último foi impeachment, que é o Witzel, e o vice dele está com as mesmas práticas. Quer dizer, não é possível que o Eduardo Paes ache que seja bom. Isso não é possível, eu não acredito que ele seja bom. Agora, o que eu acho é que é a questão da vaidade, né? Eu acho que ele não quer que o Freixo ganhe, porque o Freixo vira no estado do Rio uma outra figura muito poderosa que competiria com ele como projeto político de futuro, né? E eu acho lamentável para o cidadão Eduardo Paes que ele ache isso, que ele não atue, não enxergue que o Rio de Janeiro podia ser muito mais do que é, né? E lembrando, aí voltando para o que eu falei antes em relação a morar lá fora, né? Eu fiquei 15 anos fora, 11 anos em Londres e 4 em Paris. O estrangeiro, quando pensa em Brasil, ele pensa no Rio de Janeiro primeiro. Ele pensa lá, é o Maracanã, é o Cristo Redentor, a Copacabana. A primeira referência do estrangeiro é Rio de Janeiro. Então, a desmoralização, a violência do Rio de Janeiro, a insegurança, a economia indo para o brejo, esses governadores presos, tudo isso prejudica, não é o Estado só do Rio de Janeiro, é o Estado do Brasil como um todo, né? Porque o investidor, ele pensa, não vou botar dinheiro nisso aí, isso não é sério. Então, é do interesse do Brasil como um todo que o Rio de Janeiro melhore. Porque queima o Brasil todo, o Estado do Rio, ter essa ficha corrida, porque não é uma história, é uma ficha corrida, né? De delegacia, que é o que o Rio de Janeiro tem. Então, a situação hoje está, o Cláudio Castro, que é o atual, era o vice, ficou quando o Witzel foi impeachment, ele quer se eleger, na verdade, reeleger, mas se eleger pela primeira vez como governador, e está usando a máquina completamente, o dinheiro da venda da SEDAI, quer dizer, toda a máquina que existe, um dinheiro muito grande do Estado, até por causa do preço do petróleo que subiu, né? Então, de fato, está recebendo mais royalties. E o que ele tem é isso. O que ele tem é a máquina e o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro é do Rio de Janeiro, lamentavelmente. Então, a coisa está pau a pau. Está o Freixo e ele empatados, bem lá na frente. O Rodrigo Neves, lá do PDT, eu acho uma pena que todos os partidos de esquerda no Rio de Janeiro estão juntos, com exceção do PDT. É uma pena. Eu acho que o Rodrigo Neves deveria estar junto, porque também ele está numa situação do Ciro. Ele tem uns 8, sei lá, pontos, uma coisa assim, mas não vai chegar. Então, por que não está a esquerda toda junta para fazer um Rio de Janeiro decente, né? Sabe, às vezes eu não entendo. Eu estou entrando na política agora, né, como você falou, né, que eu estou sendo pré-candidato a deputado federal. Agora, eu não entendo que a política eu entendo como um projeto coletivo. É o bem de todos nós. Claro que tem a minha vontade de me eleger e a vontade do fulano de se eleger, mas tem uma hora que você tem que... Gente, sabe, eu não tenho chance, né? O Rodrigo Neves não tem chance. Fala, vamos apoiar e vamos ganhar. Depois, lá na frente, a gente vê. Ou até o apoio dele, ele pode trocar. Tipo assim, poxa, me dá 2, 3 secretarias aí que eu possa implementar as minhas ideias. Ok, isso é da política. Agora, eu acho que a importância do Lula ganhar no primeiro turno tá porque as pesquisas mostram que quando o Lula atua mais no Rio de Janeiro, o Freixo ganha do Cláudio Castro. E eu, na campanha, eu tenho visto isso. Eu tenho feito campanha junto com o Freixo. E eu acho que quando a gente diz claramente que a gente está com o Lula, aquela pessoa que está meio assim, já sorri, já faz o Lzinho, sabe? Isso é muito, muito, muito nítido. Então, eu acho que o Freixo é um ótimo candidato, ele é uma ótima pessoa, né? A história dele é linda, né? Em relação ao que ele fez na vida, né? A CPI da milícia, enfim, a CPI das armas. Quer dizer, ele tem uma atuação como deputado estadual e como deputado federal brilhante. Então, eu acho que ele tem muita capacidade. Agora, eu acho que, independentemente de você, no Rio, né, gostar ou não do Freixo,
o que fica muito claro é que você precisa quebrar um modelo que criou 5 governadores que foram presos, um impeachment e um que está, e o 7º está indo nessa direção igual, né? Então eu acho que é importante que as pessoas até de fora do Rio se metam na eleição do Rio. Você conhece gente no Rio? Converse com pessoas no Rio e fale, olha, tem que mudar, gente. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha de estar passando por isso que você está passando há tantos anos? Lembrando que o Rio de Janeiro já foi um estado de esquerda, né? Em 82 foi o único estado que elegeu um cara de esquerda, que foi o Brizola, né? Ali naquela década de 80, 90, ali, o PDT foi forte. Mas depois, meu Deus do céu, um horror. Muito bem. Marcos... Tem superchat, Rovai, deixa eu só ler, aí a gente já... O professor Valério Arcari já está por aqui, está esquentando o almoço lá, fazendo, enquanto termina ali de produzir como mestre Cuca. Ele é professor não só de história, é professor de culinária. É um cara. Meu Deus, que. Vou chamar ele aqui, vão subindo, Valério. Aí a gente se despede do show enquanto a Adri lê os comentários. Bem-vindo, Valério, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O show, Adri, Rovai. Bom dia, Valério. Pô, eu fiz a preliminar, então, agora tem o jogo principal aí com o Valério. E foi um prazer aí, poxa. É só chamar aí, vai ser sempre Vamos ler o superchat, talvez tenha alguma coisa para ti, o show. Deixa eu ver, a Vivian Luiza diz: brindar com água é feio, mas elogiar um fascista porque acho que ele falava inglês é bonito, né? Acho que ela tá lembrando daquele caso da Catanhede, né? Que elogiou o Bolsonaro, que ela achou que ele estava falando inglês, e era o intérprete, né? Que gafe, né? Gente. Ademir Fantassini, golpe motivo, pobre com graduação concorre rico. Direito aqui. Janaína Miranda, já que o Shoa está falando, Rio e governadores, qual acusação pesa sobre o Pezão? Nunca entendi aquela prisão. Foi armada pela intervenção militar? Não sei se vocês sabem. Aquilo deu uma confusão, né? O Shoa na época. Eu não lembro dos detalhes, não, gente, mas o Pezão foi vice do Sérgio Cabral, e o Sérgio Cabral estava envolvido em todas as cumbucas possíveis, né, de roubalheira no estado do Rio. E eu acho que o Pezão foi, digamos assim, assinou esse samba, ou alguns samba desse, e eu acho que foi essa que dançou, entendeu? E a Maria Vilela diz que mora na Alemanha, e é isso mesmo, o Brasil virou moda aqui, alemães me deram parabéns pelo fato de o Brasil sediar a Copa e as Olimpíadas. Maria Vilela, da Alemanha. Isso na época dele. Tem mais uma aqui que acabou de entrar, Adri. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou... É o Marcelo, o Johnny. O Shoa, como jornalista dos quadros da Globo, o que pode relatar sem maiores comprometimentos pessoais sobre a promíscua relação entre a emissora e a organização criminosa Lava Jato? Olha, pessoal, eu não participei, né? Até porque eu não estava no Rio, e a cobertura da Lava Jato estava basicamente em Brasília, Curitiba, né? Alguma coisa no Rio com Marcelo Bretas. Então, eu nunca fiz reportagens ligadas à Lava Jato, então não sei como funcionava. Agora, eu sei, digamos assim, como telespectador, que ficou muito claro que o jornalismo da Globo e o jornalismo de uma maneira geral, eu acho que estava muito feliz de receber de colherzinha na boca a ração diária que o Sérgio Moro provia para a mídia brasileira. Hoje vai ser preso fulano, hoje a denúncia é contra cicrano, e tanto que se você pensar e olhar para trás, quanto que se avançou, quanto que o jornalismo brasileiro avançou através de investigação do próprio jornalismo brasileiro em relação à Lava Jato? Eu diria que proporcionalmente muito pouco. A gente ficava meio de plateia, né, batendo palma, olha só, fulano foi preso, fulano sei o quê. Então, eu te juro que eu não tenho informação, mas eu acho que o Vladimir Neto, né, o filho da Miriam Leitão, escreveu um livro, né, tem... No Vaza Jato tem ligações dele, enfim, com o pessoal. Quer dizer, eu acho que foi um pouco promíscuo, para dizer o mínimo, né? Não tinha foto naquele lançamento do livro do Vladimir Neto, a metade da Globo estava ali tirando foto com o Moro, né? Obrigado, um show, grande abraço para ti, boa sorte na luta aí. Valeu.